Utilidade pública. Se você matar uma barata, você é um herói. Se você matar uma borboleta, você é mau. A moralidade tem padrões estéticos. Essa frase atribuída a Nietzsche não é só provocadora. Ela é um espelho sujo que você evita encarar, porque a verdade é simples e cruel. O que você chama de moral pode ser só repulsa ou encanto, um reflexo das coisas que te agradam ou que você quer longe da sua vista. A barata te enoja, a borboleta te encanta, e é com base nisso que você decide quem vive e quem morre. Não por justiça, mas por gosto, por estética. Você se sente uma boa pessoa porque segue regras. Mas essas regras são mesmo suas? Ou você só aprendeu a performar virtude no palco certo, diante da plateia certa? Todo dia você julga. Decide quem merece compaixão, quem merece punição, quem merece sua indignação pública e quem merece sua indiferença. Mas seja honesto. Quantas dessas decisões são baseadas na aparência, no status, no carisma, na beleza, na conveniência? Um cachorro ferido emociona. Um rato agonizando te dá nojo. O cachorro ganha poste. O rato ganha chinelada. Isso não é moral. Isso é gosto. Isso é teatro. E se você não está no controle da sua moral, quem está? Neste vídeo, vamos destrinchar esse teatro com 3 pensadores que arrancaram o verniz da bondade humana. Schopenhauer, que mostrou como a moral se curva ao sentimento e ignora o sofrimento invisível. Nietzsche, que expôs a farsa da virtude como uma armadilha do ressentimento. Cioran, que revelou a moral como anestesia para o vazio. Eles não escreveram para consolar. Eles escreveram para desmontar. E hoje, você vai sentir isso na pele. Vamos falar sobre a mulher que apanha enquanto vizinhos assistem calados. Sobre o pedófilo bonito que é perdoado na mídia. Sobre a criança pobre que morre longe das câmeras. Sobre o porco que grita no abatedouro, mas não aparece no seu prato de bacon. Sobre a barata que você esmagou sorrindo. E a borboleta que você salvou com cuidado. Você vai entender porque boa parte da sua bondade não tem nada a ver com justiça. E tudo a ver com estética, ego, medo e fingimento. Fique. Porque se você sair agora, é porque algo aqui te doeu. E a dor, nesse caso, talvez seja o sinal mais honesto de que estamos no caminho certo. Há algo mais cruel do que o sofrimento? Com certeza. A indiferença seletiva diante dele. 2 seres vivos agonizam. Um cão de raça, resgatado por ONGs e compartilhado por celebridades. E uma criança desnutrida em uma vila remota, que ninguém filma, ninguém cita, ninguém ajuda. A diferença? Não é o tamanho da dor. É o apelo, a estética, o quanto comove, o quanto é divulgável. Arthur Schopenhauer foi um dos primeiros a dizer com todas as letras que a moralidade não é uma questão de princípios universais. É uma resposta emocional, arbitrária, condicionada e quase sempre esteticamente enviesada. Para ele, toda a vida é movida por uma força irracional e insaciável, a vontade. A vontade quer viver, quer consumir, quer perpetuar, e é cega. Ela não distingue bem e mal, não tem ética, não tem lógica, e por isso, tudo o que fazemos está contaminado por esse impulso inconsciente, inclusive o que chamamos de moral. A vontade é a essência do mundo. O que isso significa? Que sua compaixão é um acidente, que seu senso de justiça é um reflexo do que te toca, e o que te toca depende do que você já carrega dentro. Não da lógica nem da verdade. Você sente pena de uma criança com Down sendo zombada, mas ignora o adolescente autista que apanha em silêncio. Você defende animais abandonados, mas financia rodeios em festas populares. Você protege a borboleta, esmaga a barata. Porque a borboleta é bela, porque a barata é feia. E isso basta.
Schopenhauer acreditava que a única moral verdadeira era a que nascia da compaixão pura, espontânea, desinteressada. Mas ele sabia que isso era raríssimo, porque na prática, o que chamamos de compaixão é condicionado por 1000 filtros: aparência, identidade, cultura, narrativas. Como ele diz, a compaixão é a base da moral, mas essa base é construída sobre areia. Quando você age moralmente, muitas vezes não é porque compreendeu o outro. É porque algo naquela dor te lembrou de si mesmo, ou porque aquilo era visualmente tocante, ou socialmente valioso. Essa seletividade está em tudo: na política, no ativismo, no noticiário, no que viraliza, no que esquecemos. A empatia virou uma performance, um reflexo da estética da dor. A criança síria morta na praia comoveu porque era fotogênica, porque a foto era bonita, simétrica, poética, mesmo na tragédia. E isso não te torna um monstro, mas deveria te tornar consciente. Schopenhauer diria que a moral moderna é um espelho da vontade, egoísta, cega, ilusória. O sofrimento real do mundo está escondido, porque é feio, repetitivo, desagradável. E ninguém compartilha o que não parece digno de comoção. É por isso que a moralidade não se sustenta como sistema universal, porque a mesma sociedade que pune o abandono de um cachorro ignora o trabalho escravo infantil. O mesmo Estado que protege menores em situação de risco mantém unidades da Fundação Casa onde adolescentes são torturados. A dor, quando não é elegante, não gera virtude, gera silêncio. O sofrimento é essencial à existência. Eliminar a dor seria eliminar a própria vida. A moral, então, passa a ser uma fuga da verdade da dor, da irracionalidade da vida, do absurdo da existência. Mas se quisermos mesmo falar de ética, precisamos primeiro aceitar: a maioria das nossas decisões morais não tem nada de racionais, nem de éticas. São apenas ecos daquilo que agrada e do que conseguimos suportar. É essa a herança de Schopenhauer: o desmascaramento da moral como superfície, como reflexo emocional condicionado. É o começo de uma honestidade que machuca, mas talvez seja o único tipo que liberta. O feio apodrece mais rápido, e o mundo inteiro parece ter pressa em enterrá-lo. Não existe justiça na forma como julgamos os outros. Existe reação, instinto, aparência. O feio é punido antes do julgamento. O bonito é perdoado antes da culpa. Nietzsche sabia disso, e foi um dos poucos a ter coragem de dizer: a moralidade que conhecemos é ressentida, hipócrita e profundamente estética. A bondade que tanto valorizamos raramente vem da força. Ela vem da fraqueza, da astúcia dos impotentes, da capacidade de inverter o jogo inventando um critério onde o feio é pecador e o fraco é virtuoso. O bom não é mais o forte, o poderoso, o dominador, é o fraco, o manso, o domesticado. Nietzsche vai direto ao ponto. Os valores morais que regem nossa sociedade são construções históricas e não refletem nada de absoluto, nada de universal. São ferramentas, narrativas, criadas por quem não podia vencer na força bruta e, por isso, inventou a superioridade ética. A consequência? Vivemos num mundo onde o bem é muitas vezes uma encenação estratégica, onde a bondade é moeda social, onde o sofrimento é usado como trunfo e onde o belo, o encantador, o agradável à vista ganha o benefício da dúvida, sempre. Um homem branco, bonito e articulado comete um crime. Sai nos jornais com frases como: foi um erro, é um rapaz promissor. Uma mulher preta, pobre, com feições duras, comete o mesmo crime. Ganha o rótulo de monstra, sem alma, de sangue frio. O julgamento é moral ou é estético? Nietzsche provocaria: quem você salvaria de um incêndio? O velho cego ou a criança loira? A resposta mais honesta provavelmente te envergonha, porque expõe que sua compaixão tem rosto, tem forma, tem cheiro e não tem nada de racional.
Ele fala da moral dos escravos, uma moralidade inventada por aqueles que não tinham poder e transformaram sua impotência em virtude. O ressentimento se disfarça de bondade. A covardia se vende como paz. A passividade vira perdão. Quando os fracos conquistaram o poder da moral, eles chamaram de mal tudo que antes era nobre. A beleza nesse sistema se torna um salvo-conduto. O feio vira bode expiatório. E a estética se infiltra em cada julgamento que você faz, sem perceber. Você elogia a coragem da menina fofa que enfrenta o bullying, mas ignora o menino obeso, desajeitado, com voz estranha, que sofre do mesmo jeito, mas não provoca simpatia. A moral moderna, sob a ótica de Nietzsche, é um campo de batalha onde ninguém quer admitir que a guerra continua. Só mudou de roupa. Agora, as espadas são palavras, os escudos são emoções, e os vencedores são aqueles que sabem parecer vítimas sem perder o controle. Por isso ele não acreditava em valores fixos. Ele via a moralidade como uma construção humana, histórica, mutável, muitas vezes motivada por humores, medos, desejos estéticos e ressentimentos profundos. A honestidade para Nietzsche não está em seguir regras, está em reconhecer que essas regras servem a alguém, e quase nunca a você. Ele não te convida à maldade. Ele te convida à lucidez. Pare de se esconder atrás da moral. Tenha coragem de encarar os desejos, os impulsos, os vícios e assumi-los. Torna-te quem tu és. Essa não é uma ordem romântica. É uma sentença perigosa. Porque ser quem se é exige abandonar máscaras. Exige rasgar o véu do gosto moral. Exige aceitar que muitas vezes você poupou o que era bonito e matou o que era só feio. É duro, mas é verdadeiro. E talvez seja essa a única verdade moral que vale alguma coisa. Você não mata a barata por ela ser má. Você mata porque não aguenta o que ela te lembra, o asco da existência. É isso que Cioran escancara sem piedade. A moral não é virtude, é um disfarce, elaborado, histérico, quase comovente, para que a gente consiga suportar o horror da lucidez. Você já notou como os piores momentos da vida são seguidos de uma frase moralizadora? Depois da morte injusta, alguém diz, ele está num lugar melhor. Depois da tragédia absurda, alguém diz, Deus sabe o que faz. Depois da violência, alguém fala em justiça, mas só para seguir funcionando. Cioran desmascara essa farsa reconfortante. Para ele, a moral é um mecanismo de sobrevivência psíquica, não um código de conduta racional, mas um antídoto emocional contra o vazio insuportável de estarmos vivos sem sentido. A moral é uma alucinação coletiva com a qual tentamos dar sentido à náusea. A maioria das pessoas não faz o bem porque acredita nele. Faz porque precisa se convencer de que sua vida tem algum valor, alguma ordem, algum propósito. Sem isso, o abismo engole. E por isso defendemos a borboleta. Ela é leve, colorida, poética, um enfeite da realidade. Ao protegê-la, sentimos que ainda existe beleza e que talvez, protegendo-a, estejamos protegendo nossa própria sanidade. A barata, ao contrário, carrega tudo o que queremos esquecer: sujeira, sobrevivência, feiura, vida rasteira. Ao matá-la, não matamos só um inseto. Matamos o lembrete de que a vida é indigesta, persistente, suja e fria. Cioran sabia. A bondade, muitas vezes, é só uma forma de escapismo. Ajudar, defender, proteger. Nem sempre é altruísmo. Pode ser medo. Medo de encarar que o universo é indiferente, que o sofrimento é gratuito, que a injustiça é natural. A dor é a única evidência da existência. O resto é distração. O moralista é o artista da negação. Ele precisa acreditar que há lógica, porque a lógica oferece chão. Ele precisa da ideia de bem, porque o bem oferece sentido. Mas, como dizia Cioran, o mundo real não tem chão, e muito menos sentido. O bem, na maioria das vezes,
é só uma narrativa que evita o colapso. Por isso ele zombava dos virtuosos, dos que se orgulham de boas ações pequenas, de gestos civilizados, de regras bem seguidas. Porque esses atos, muitas vezes, são apenas muletas existenciais, manifestações fracas de um desespero não assumido. Você doa comida, mas ignora o fato de que o mundo que produz sua comida causa fome. Você defende os animais, mas não suporta ver o sofrimento humano quando ele não vem embalado em estética. Você condena o mal, desde que seja longe de você. A moral, dizia Cioran, é uma morfina social, a última defesa contra a lucidez total, a última tentativa de dar forma à lama. E talvez, no fundo, a pergunta mais honesta não seja se você é bom. A pergunta real, a pergunta que Cioran faria olhando nos seus olhos, seria: o quanto de mentira você precisa repetir por dia para continuar acordando sem enlouquecer? Essa é a moralidade no mundo de Cioran. Não uma bússola, um calmante, não uma ética, uma superstição. E se você sente raiva ou desconforto com isso, talvez seja só o corpo resistindo a se ver nu no espelho. Porque a lucidez não salva ninguém. Ela apenas expõe o que há. E o que há quase sempre é desesperador. A consciência é uma maldição. A moral, um consolo frágil. A lucidez, uma tortura sem recompensa. É isso que estamos discutindo aqui. Não se você é bom ou mau, mas se está pronto para parar de fingir que há um sentido, onde só há sobrevivência e gosto. Onde matar uma borboleta é pecado, e matar uma barata é rotina. E tudo isso pode ser moral, ou só medo com um nome bonito. Uma criança negra e magra chora num campo de refugiados. Você troca de canal. Um filhote de golfinho preso em uma rede chora. Você compartilha, comenta, chora junto. A moral não é justa, é visual. E mais, é midiática, é telegênica. É sensível ao cenário, à trilha sonora, ao ângulo da câmera. A indignação coletiva não se baseia no que sofre mais, mas no que nos afeta mais. E o que nos afeta quase nunca é racional. Se Schopenhauer disse que a moral depende do sentimento, Nietzsche que ela se mascara como estética, e Cioran que ela serve de alívio contra o absurdo, aqui a gente vê os três colapsando no mesmo ponto. A compaixão é guiada por estímulos estéticos. E isso tem nome, dados e consequências. Estudos de psicologia moral, como os de Jonathan Haidt, confirmam. Decidimos o que é certo ou errado com base em reações viscerais. E depois, usamos a razão para justificar o que já sentimos. Ou seja, julgamos pela aparência, pela emoção, pelo gosto. E depois, chamamos isso de ética. A razão é o advogado do instinto, não o juiz. É por isso que um cavalo ferido nos comove mais do que um mendigo nu. É por isso que um criminoso bonito, bem vestido, articulado, causa mais dúvida do que um pobre, suado, desesperado. A beleza funciona como redenção moral, a feiura como agravante silencioso. Isso é moral? Ou isso é marketing? Nietzsche chamava isso de preconceito estético da moral. O julgamento baseado no que parece virtuoso e não no que realmente é. E essa lógica está tão entranhada que já molda leis, políticas públicas, narrativas históricas. Pessoas mais atraentes são tratadas com mais empatia em tribunais. O fenômeno é conhecido como efeito halo. O cérebro associa beleza à bondade, sem perceber. Um assassino com feições suaves é chamado de perturbado. Um bandido com feições rudes é chamado de monstro. Não importa o crime, importa o rosto. Cioran chamaria isso de delírio civilizatório. Uma ilusão coletiva que protege nossa sensibilidade. Não matamos porque é errado. Matamos porque não gostamos do que vemos. E quando ajudamos, nem sempre é por altruísmo. Às vezes, é porque a cena é bonita o suficiente para valer um post. A moral se degrada em estética no mesmo instante em que vira espetáculo.
Essa lógica está presente em cada tragédia que viraliza e em cada tragédia que ninguém nunca vê. A moral moderna tem algoritmos. A dor precisa ser bem iluminada, precisa ser vendável, precisa ter cor, enquadramento, um rosto simpático, um final comovente. O horror feio, nu, grita no escuro e morre lá. Estamos presos num paradoxo brutal. Buscamos justiça, mas só reagimos ao que nos parece bonito o suficiente para ser salvo. E isso corrompe tudo: a política, o jornalismo, o ativismo, a caridade. Até mesmo o luto virou performance estética. Você já notou? As homenagens póstumas mais emocionantes nas redes sociais são sempre de pessoas bonitas. Raras são as comoções por quem não era fotogênico. Até na morte, o julgamento moral continua dependendo do enquadramento. E por isso a moral, nesse mundo, não pode ser confiada como bússola ética. Ela virou um reflexo das nossas limitações visuais, cognitivas e afetivas. Um reflexo que confunde piedade com boa edição. A borboleta morre e nos deixa tristes. A barata morre e nos alivia. Ambas estavam vivas, mas só uma cabia no feed. Esse é o problema, e talvez o verdadeiro pecado do nosso tempo. A Terra gira em torno de si mesma, indiferente à fome, ao choro, à ética. A moral é a história que contamos para fingir que há direção. As pessoas querem acreditar que o mundo tem um centro, uma ordem, uma justiça, porque sem isso, o que resta é o caos. E ninguém acorda pela manhã com vontade de encarar o caos. É aqui que entra a moral. Mas não como estrutura racional, não como justiça, não como ética. A moral entra como pintura, uma maquiagem fina sobre um rosto desfigurado de violência, desigualdade e absurdo. Nietzsche avisou: temos a arte para não morrer da verdade. Mas ele poderia ter dito o mesmo sobre a moral. Porque sem a ilusão do certo e do errado, o mundo se revela em sua forma mais crua. Um campo de forças, pulsões, sobrevivência e acaso. A compaixão se torna performance, a justiça, cálculo, a bondade, autopromoção. E o mal? O mal só assusta quando é mal apresentado. A mesma sociedade que prende por roubo de celular, tolera genocídios em nome da economia, que protege cachorros com leis severas, mas permite a tortura de galinhas em galpões industriais, que chora por tragédias aéreas, mas ignora favelas sob fogo cruzado, que se comove com a criança desaparecida, se ela for branca com cabelo liso, rosto angelical. As outras somem 2 vezes. A moral virou espetáculo, um arranjo para manter a sanidade coletiva. A lógica é emocional, é estética, é seletiva, é conveniente. Schopenhauer nos ensinou que por trás de tudo há uma vontade cega. Nietzsche mostrou que os valores são invenções históricas, frutos do ressentimento e do medo. Cioran nos esmurrou com a verdade de que tudo isso é paliativo, uma distração confortável contra o horror do nada. O mundo não está errado, está indiferente. A moral é um delírio funcional, uma mentira compartilhada, um pacto de silêncio contra o terror do real, a maquiagem do caos. Por isso, os indignados são seletivos, os bondosos são vaidosos, os julgamentos são teatrais, porque a realidade é intolerável e só continua rodando porque todos vestem alguma fantasia moral que os impede de gritar. E então surge a pergunta que ninguém quer ouvir, mas que está por trás de todas as outras. Você age bem porque é bom ou porque não suportaria se ver como realmente é? A borboleta e a barata voltam como símbolos. A estética da escolha, a encenação do justo, o verniz sobre a ferocidade humana. Você não poupou a borboleta por virtude. Você poupou porque ela é bonita. Porque você queria continuar se vendo como alguém capaz de poupar o belo. A moral é esse reflexo narcísico, um truque existencial, uma máscara de civilidade sobre a carne viva da sobrevivência. E o mais perverso disso tudo é que ela funciona.
Ela nos mantém de pé e por isso, talvez, mereça ser questionada, com toda a brutalidade de quem já entendeu que o mundo não é justo. Só parece. Às vezes, quando convém, quando é bonito o suficiente para justificar. Você chegou até aqui, ouviu ideias desconfortáveis, encarou verdades que muitos preferem ignorar. E isso, por si só, já diz muito sobre você. Poucas pessoas têm coragem de olhar de frente para a hipocrisia da moral. Menos ainda conseguem suportar esse espelho sem desviar o olhar. Se você ficou até o final, você não é só mais um espectador. Você é parte de algo maior, uma comunidade que pensa, que questiona, que não aceita respostas fáceis. E só isso já é um tipo de apoio imenso. Só de assistir, de refletir, de compartilhar, você está ajudando este conteúdo a existir, de verdade. Mas se você sente que esse vídeo te tocou de alguma forma, se ele te incomodou, te ensinou, ou simplesmente te fez pensar diferente, há outras formas de manter essa chama acesa. Seja membro do canal. Além de apoiar diretamente a continuidade desse trabalho, você ganha acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, votações, interações mais próximas e se junta a um grupo que não tem medo de atravessar o caos junto. E se quiser deixar um gesto de apoio pontual, o Super Thanks está aí para isso. É uma forma simples, direta e poderosa de dizer: isso aqui valeu a pena. Mas não se sinta obrigado. Não é sobre isso. É sobre criar juntos um espaço onde a verdade, mesmo quando amarga, crua, feia, tem espaço para ser dita. Onde a borboleta e a barata são símbolos de algo muito mais profundo. Onde a moral não é resposta, mas pergunta viva. Se você fizer parte disso ativamente, é um privilégio. Mas se tudo que você puder fazer for continuar assistindo, já é muito mais do que suficiente. Obrigado por estar aqui. De verdade.